Opa! Olha a gente aí de novo, hein? Novamente com ele, né? O Film X8 Mini. Eu farei, na data de hoje, a restauração de dois drones Film X8 Mini. São do mesmo proprietário e os dois drones passaram por uma situação de um péssimo cuidado, né, por parte do dono. E no vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas importantes acerca desse modelo. A principal delas é, quando o seu drone estragar, tome cuidado com algum conselho de internet. Sabe por quê? Muitas vezes, por causa de ego pessoal, a pessoa vê a sua pergunta lá, tipo assim, meu drone caiu na água, o que é que eu deveria fazer? Aquela pessoa sente uma necessidade de mostrar a você que domina um assunto e que muitas vezes não domina. A necessidade de ego, de querer ser importante, querer ser visto como uma pessoa sábia, conduz a erros terríveis no que tange ao assunto de drones. E por isso, eu vou fazer hoje de forma correta a restauração desses drones. E eu sei que muitas pessoas verão o vídeo e quando alguém perguntar alguma coisa em determinado grupo, aquela pessoa vai querer se portar como um expert no assunto. É aquele tipo de pessoa que numa semana é especialista em Oriente Médio, na outra semana é especialista em política, e aí a pessoa pensa assim, não, essa semana eu vou ser especialista em quê? Ah, já sei, em clima. E às vezes sem nenhum critério começa a digitar coisas na internet como se fosse a maior sapiência do universo. Nós temos aqui dois drones. Os dois foram deixados assim para eu consertar, né? Já vieram abertos mesmo. E o primeiro deles, deixa eu ver, esse daqui. Esse daqui é uma situação muito interessante. O drone caiu na água e o dono do drone procurou um auxílio em grupos. E aí foi falado para ele lavar com água doce. Não existe água doce, a menos que você pegue açúcar, misture na água e coloque no seu drone. A água que sai da torneira não é doce. Ela é incolor e inodora. Além de não possuir sabor, é uma água repleta de componentes químicos. Que interessante. O seu drone já recebeu uma grande carga de sais, lembrem bem desse termo, sais presentes na água salgada. Isso se o seu drone caiu no mar, né? Porque se cair na água do rio, tendo em vista o pH da água do rio, a coisa fica também chata de se solucionar. E daí, muitas vezes alguém fala algo do tipo, lave com água doce e deixe secar. Olha, eu tenho 23 anos de experiência em robótica. Apenas em uma situação, eu lavaria a placa de um drone Film X8 Mini com a tal água doce, que vocês gostam de dizer tanto. Apenas em uma única situação. No dia em que eu perder totalmente o meu juízo perfeito. O dono lavou com água doce. E ao longo da manutenção, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você tem essa atitude insana, louca e absurda. O seu drone caiu na água, você tem que retirar aquilo que está ali e não colocar um outro composto químico naquele drone. Digo composto químico porque a água que sai da torneira passa por um extenso processo para poder chegar à sua casa. E se você simplesmente pegar aquela água de torneira, lavar o seu drone, dependendo do que tem ali dentro, o resultado é esse. Olha lá. Beleza. Receba. Ai, que beleza. Ai. Nossa. Chique, né, não, nego? Esse foi o resultado que aconteceu nesse drone por lavar com água doce. Não faça isso. Você vai se dar mal. O seu drone caiu na água. O único conselho que você tem que ouvir é envie imediatamente a um técnico. Por quê? Aquele drone vai iniciar um processo de oxidação. Iniciado o processo de oxidação, quanto mais você demorar para enviar para uma limpeza química correta, pior será a situação do seu drone. E nesse sentido, quando o seu drone cai na água e você vai lá e lava com água doce, eu realmente, quando eu ouço alguém falando lavei com água doce, eu penso que a pessoa pegou açúcar, pôs na água e passou no drone. Eu penso isso, porque nem a água do rio é doce. Não existe água doce na natureza.
Não existe água doce. Água de rio não é doce. E aí o que nós temos? A água salgada, por suas características atômicas, ela tende a desidratar os corpos. Nesse sentido, a água doce entrou em contato com a água salgada, entrou em contato com o seu drone. Perfeito. Daí, ele inicia um processo de oxidação por desidratação. Uma coisa que era gorducha começa a ficar desidratada. Perfeito. E daí você lava com a água doce, que o pessoal costuma dizer que não existe, repleta de produtos como sódio, iodo, cloretos. Interessante. A água já está com um pH propício a hidratar os corpos. E daí você coloca um composto que possui cloro. Desculpa, mas eu acho que quem faz isso é, no mínimo, louco de pedra. Então, seu drone caiu na água, envie imediatamente para manutenção. Eu sei que esse vídeo vai gerar um mimimi. Muitas dessas pessoas que vão iniciar esse mimimi não têm o tempo que eu tenho de experiência em robótica. 23 anos. De idade eu tenho 39. O meu primeiro avião eu fiz aos 10 anos de idade. Eu acredito que eu tenho condições de dizer que quem lava isso aqui com água doce é doido. Sabe por quê? Muitas vezes, em manutenção de placas mais robustas, por exemplo, de um ar-condicionado, de um computador, muitas vezes um profissional pode sim recorrer à lavagem com água potável, sem presença maciça de sais e detergente neutro. Porém, até mesmo esse tipo de secagem é no mínimo um dia, sem a utilização de qualquer ventilador, jato de ar quente, nada. O processo tem que ser lento e gradativo de evaporação dessa água potável. Não existe água doce. Loucura! E aqui nós temos na prática uma oxidação resultante de lavagem com água doce. Olha só que coisa mais chique. É o que ocorre quando as pessoas fazem as coisas em casa sem nenhum critério. Olha lá. Vocês verão aqui no canto da tela, numa imagem melhor, a oxidação resultante da falta de critério nesse drone. Sem contar que houve o derretimento da antena. Que coisa, hein? A antena do drone derreteu também. E uma antena onde não corre energia, para ela derreter, é algo interessante de se conceber, não é verdade? Pois bem, eu vou ter que começar com uma restauração completa da placa desse drone. E em relação ao daqui, ele não caiu na água, foi um acidente mesmo, né? Não há presença maciça de oxidação, porém, é uma coisa que eu vivo falando, é o seguinte: placa de drones não se coloca a mão sem luva. Há algumas pessoas que são relutantes, outros já fizeram até vídeos na internet falando que isso é bobeira. Eu estou vendo aqui na prática e vou mostrar na prática o que acontece com o poder do suor. O suor, assim como a água do mar, possui uma característica de desidratação dos corpos. O suor é salgado, é o corpo expelindo coisas que não servem mais para o corpo, e é repleto de sais minerais. Esse material, em contato com uma placa, e até mesmo por questões de higiene, não faz bem para aquela placa. E nós temos aqui então dois drones que precisarão ser restaurados. Ambos caíram e o proprietário, que é o mesmo dono dos dois, o proprietário achou que deveria seguir conselhos na internet de alguma pessoa que nunca abriu um drone e nunca arrumou um drone. Geralmente essas pessoas são legais, são pessoas atrativas, galantes, cobrinhas, sagazes. Elas puxam a atenção das pessoas porque dizem coisas afáveis, docinhas, assim como a água doce que estraçalhou com esse drone. Que coisa boa! Então, gente, eu não sei se alguém tem mais experiência profissional em drone no país, mas eu posso dizer a vocês com total e absoluta certeza que seu drone caiu na água, não abra para mexer. Caiu na água,
no mínimo um único resistor queimou para proteger o restante do seu drone. Assim funciona um sistema de defesa de um drone. Então, não seja um cretino. O seu celular, quando cai, você não envia para alguém arrumar? O seu drone caiu e você pode pensar, mas é um drone. O quê? Eu não estou vendo vocês comprarem aí celular de 2.000 não, viu? Vocês compram um de 1.000 chorando. E um drone desse aqui custa cerca de 2.000. Então, a princípio, nós estamos diante de 2 celulares aqui na minha mão. Quando o seu celular estraga, você envia para o conserto. Estou com esse aqui para consertar. Então, tratem o drone com o mesmo critério, porque é um veículo aéreo, ele vai ficar em cima da casa das pessoas, em cima de pessoas, e se você fizer um trabalho porco na sua casa, sem critério algum, esse drone pode desligar em pleno voo, como muitas vezes acontece, e vocês veem na internet, um monte de gente falando que o drone desligou em pleno voo. Para que o seu drone esteja efetivamente seguro para voar, uma pessoa capacitada tem que fazer o conserto dele. Então, nós vamos iniciar a restauração de 2 drones FIMI X8 Mini.